Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa falando de filhos, mais uma live fantástica. Hoje, uma convidada maravilhosa que vai trazer um monte de ferramentas, um monte de dicas, um monte de sugestões. A doutora Luciana é fera, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quero agradecer a audiência de todos vocês, né? A turma da Bahia chegando, Espírito Santo chegando, Minas Gerais, São Paulo, o Nordeste, o Norte chegando. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje teremos um monte de coisa bacana. Hoje vai ser um bate-papo rápido e objetivo, mas que vai trazer muitas ferramentas para vocês e muito conteúdo, que com certeza você vai poder usar na sua escola, você vai poder usar na sua casa, com seus filhos, né, com as pessoas queridas que você tem aí. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E, para começarmos com chave de ouro, nós vamos fazer a nossa abertura e você vai me ajudar a convidar mais pessoas. Então, como eu sempre falo aqui, você que está no Instagram, dá um like aí pra gente, dá uns joinhos, coraçõezinhos, manda aí bastante vibrações para o nosso querido Instagram, né? Distribuir mais a nossa live, que é importante, e solta o aviãozinho para convidar as mães, os pais, as vovós, as professoras, as alunas, todos os amigos que você tem aí, convida para a nossa live, porque está fantástica, tá bom? Você que está no Facebook, mesma coisa, dê um like, né? Dê um joinha para nós aí, compartilhe no seu feed, compartilhe no seu story, compartilhe nos grupos, porque é muito importante para nós, muito, muito, muito. E que está no YouTube, mesma coisa, deixa um like aí, ó, a turma que está no YouTube, deixa um joinha para nós e também compartilhe, pega ali aquele endereço que está embaixo, quando você manda compartilhar, vem um endereço bonito ali, copia aquele endereço e coloca no seu WhatsApp aí, coloca no seu... Espalha ele aí, convida as pessoas para o nosso encontro, que é maravilhoso, tá bom? Sejam todos vocês muito bem-vindos aí, é uma honra ter vocês, a turma do Rio de Janeiro chegando, a turma lá de Arco Verde, sejam bem-vindos, uma honra ter vocês aqui, muito, muito bom. Então, enquanto eu rapidinho passo, né, a vinheta do nosso programa, você nos ajuda a convidar mais gente para estar conosco nessa noite. Então, vamos lá. 30 segundos, eu já volto. Muito bem, uma super boa noite a todos, uma super boa noite a todas. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, agradecer aí a companhia, sempre, sempre, sempre. Um abração para a turma de Eunápolis, um grande abraço para o pessoal lá de Campos Goytacazes, ligadinho com a gente. Sempre muito boa companhia, sempre, sempre, sempre. E vai avisando aí de onde você é, digita pra gente aí. Eu sou de tal cidade, de tal cidade, tal cidade, tal estado. Avisa para nós aí, porque nós vamos, né, mandando boas vibrações para todo mundo. Quero agradecer também a nossa querida Jéssica, que está conosco aí, firme, 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 interpretando esse nosso programa. E agradecer lá o projeto da Escola Saudável, que tem novidade vindo por aí, já, né, nossa parceira, nossa patrocinadora, agradecer o pessoal lá do Instituto Ideia, que leva os nossos professores, nossos profissionais aí para fazer mestrado e doutorado no Mercosul. Tem um monte de agradecimento, um monte de gente boa aí. Quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês. E
Vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar porque tem muita gente boa. Um abraço pro pessoal lá de Presidente Kennedy. Saudade dessa turma aí. Saudade de fazer evento nesse cantinho maravilhoso, né? Então sejam vocês todos muito bem-vindos, tá? Todas muito bem-vindas. Muito bem. Deixa eu convidar para fazer parte aqui desse movimento bacana, gostoso, a nossa querida doutora Luciana Farias. Seja muito bem-vinda, querida! Olá, pessoal! Boa noite! Vicente, estava com saudade de você, amigo, de estar aqui com você, com a Jéssica. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Falando de Filhos, né? Um momento super importante de informação para a família. Então, esse programa é demais, né, gente? Eu amo. Amo estar aqui. E chega em muitos lugares nesse Brasil, minha amiga. Em muitos lugares. Muito legal, muito legal. Eu também estava com saudade. Depois que você fez um sucesso danado lá no Congresso Brincar, né? Que foi maravilhoso. Só se fala na doutora Luciana Farias para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Amém. Você já esteve aqui nos programas atrás e, nossa, e o pessoal tem uma chuva de pedidos aqui. Eu sei que a agenda é grande, é difícil, bem complicada, mas hoje... E graças a Deus, né, Vicente? Isso é bom, né? Amém, né? Mas antes da gente começar, Luciana, se apresenta para a turma que está aqui com a gente. Tem o pessoal chegando do Mato Grosso, tem o pessoal chegando do interior do Rio, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro. Tem gente chegando aqui de um monte de lugar. Então, fala para nós aí, né, quem é a Luciana Farias? Conta para nós. Pois é, a Luciana Farias é fonoaudióloga, pedagoga, psicopedagoga, apaixonada pela educação, apaixonada pelo desenvolvimento infantil. E, assim, eu queria fazer um combinado com todas as pessoas que estão ao vivo com a gente hoje, que a gente possa tornar este momento da live num tira-dúvidas, né? Até porque estamos aí vivenciando um momento difícil ainda, melhorou bastante, mas ainda estamos numa pandemia, e o que eu tenho percebido é uma angústia muito grande das famílias em relação ao desenvolvimento das crianças, muitas dúvidas ainda. A cada dia tem chegado no consultório, né? Famílias procurando ajuda. Meu filho não está alfabetizando, meu filho não está conseguindo ler direito, meu filho não está falando, está com suspeita do transtorno do espectro autista. Então, enfim, eu gostaria muito que a gente pudesse proporcionar hoje, nesta live, um momento de tirar dúvidas, tá? Por mais que a gente tenha um roteiro para trabalhar, lógico, né? É tudo muito bem organizado pelo Vicente, a equipe, mas eu gostaria de dar voz aos pais hoje que estão aqui, eu gostaria de dar voz aos professores que estão aqui hoje, que vocês tenham essa oportunidade de tirar dúvida com um profissional que atua nessa área, né? Eu já tenho 28 anos dentro da área da educação, 11 anos dentro da área da saúde. Então, hoje, o meu trabalho é só em torno do desenvolvimento infantil, relacionado ao atraso no desenvolvimento de linguagem e fala, e os processos de aprendizagem, né? Eu tenho me aprofundado em estudos e já com uma prática evidente aí de uns anos. Então, eu acho que programas como esse devem ser muito bem valorizados, né? E quando o Vicente fala, compartilha, vamos mostrar para o máximo de pessoas possíveis, eu acho que isso é muito válido, porque estamos realmente passando por um momento de fragilidade ainda, tá? Eu tenho recebido muitas dúvidas, inclusive o roteiro que a gente montou hoje, né, Vicente, vem muito de perguntas, de angústias
que as famílias trazem, né, para dentro do consultório, dentro das próprias redes sociais, né? Eu tenho recebido muita coisa no Instagram, Vicente, muita coisa, muita pergunta, muita dúvida. Então, hoje eu estou aqui para tirar essas dúvidas de você, papai, mamãe, professor, que está com dúvidas em relação ao desenvolvimento do seu filho, principalmente quando a gente fala das questões de linguagem e de aprendizagem, né, que são as minhas áreas de atuação. Eu sou da fonoaudiologia, que é a ciência da comunicação humana, e da pedagogia, que é a ciência da educação. Então, vamos bater um papo bacana em relação a isso. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Luciana, antes da gente mergulhar, você começou falando que, inclusive nos bastidores, quando a gente estava fazendo aqui uma geral hoje da nossa entrevista, do nosso bate-papo, você estava me falando de uma coisa que é bem importante, né? As escolas estão procurando como nunca ajuda e os consultórios estão abarrotados. De quê? O que eles estão procurando? Dá uma geral nisso para nós. Então, Vicente, eu até cheguei a comentar que eu precisei aumentar minha demanda de trabalho e ainda contratar, né, outros profissionais para atuar comigo, porque realmente lá na Afeto a gente está com uma demanda muito grande. O que tem aparecido muito? O carro-chefe são as alterações na aprendizagem. Aquela criança que tinha que estar alfabetizada não está. Aquela criança que está iniciando o processo de alfabetização está com muita dificuldade. E aquele adolescente, aquele jovem, que já está lá na frente, colhendo os frutos de 1 ano e meio fora da escola. Né? Que está sendo muito difícil para os professores. Eles estão, por mais que eles estejam dando o melhor de si, esse tempo online foi um tempo de qualidade para uns e não qualidade para a maioria que não conseguiu se prender às telas. A gente sabe que tem uma questão atencional, dependendo do tempo de uso de tela para assistir uma palestra, para assistir uma aula, é muito complicado. Então, hoje, o que mais tem aparecido no consultório, em primeiro lugar, as alterações de aprendizagem relacionadas à leitura escrita, né? Quando eu falo de leitura, alteração em fluência, aquela leitura agarrada, alteração de compreensão, que é aquele que lê e não está entendendo. Quando eu falo de escrita, muito relacionada às questões de ortografia, erros ortográficos, aquele menino que não consegue produzir um texto, entendeu? E em segundo lugar, que está muito forte também, são os atrasos no desenvolvimento da linguagem da fala. E quando eu falo de linguagem, é muito mais do que ouvir e falar, né? A linguagem, a fala é um item da linguagem. Mas eu também tenho outras questões, que é a interação com o outro, essa questão da pragmática relacionada à troca de turno conversacional, né? Eu falo, você responde, eu te pergunto, você responde de acordo, isso também é uma alteração. Aquela criança que você fala comandos um pouco mais complexos e ela não consegue compreender. Aquela criança, está chegando muito, aquela criança que não mantém o olhar, aquela criança que você chama e não te ouve, você tem a sensação de que ela não te ouve, na verdade, né? Então, tudo isso são alterações dos aspectos da linguagem. E se eu tenho um indivíduo que tem alterações nessa base que é a linguagem, as alterações de aprendizagem, elas chegam logo em seguida. Então, assim, que hoje a gente possa proporcionar para os nossos ouvintes momentos de realmente ficar em atenção com sinais de alerta. Porque, gente, isso eu já falei em outras lives, vou repetir porque eu acho que tem que ficar muito frisado. Não existe essa história de que cada criança tem seu tempo. Não existe isso, tá?
Falo de novo, existe um marco de desenvolvimento que não pode ficar muito distante. Então, às vezes a própria criança, ela já dá os sinais de alerta e às vezes a família não se atentou para isso. Ela começa a se atentar, sabe quando, Vicente? Quando a criança chega no consultório, a gente faz uma avaliação utilizando instrumentos validados cientificamente, porque eu preciso dar validação para a minha avaliação, eu preciso utilizar protocolos, materiais de investigação daquela faixa etária da família que me procura, né, de pesquisas dentro daquela faixa etária, daquela série, para eu conseguir comparar até quanto que essa criança está em atraso. E com essa questão de pandemia, o que tem acontecido? Né? O que a gente tem orientado as famílias? Não pensar tanto no diagnóstico, e sim procurar ajuda para entender quais são as habilidades que estão alteradas e qual é o ponto de partida para ajudar essa criança a evoluir e conseguir o seu desenvolvimento pleno de linguagem, de fala, de aprendizagem, de interação com o outro. Então, hoje, a nossa grande preocupação são essas crianças que estão chegando e vão continuar chegando, tá, Vicente? Assim, eu tenho tentado acompanhar um pouco as pesquisas, né? Temos pesquisadores fantásticos no Brasil que têm trazido informações não só daqui, mas de fora também, que nos próximos 5 anos a gente vai ter muito problema ainda, Vicente, quando se fala em desenvolvimento. Então, assim, cuidado com as crianças, tem um olhar diferenciado, existe um marco de desenvolvimento. Se você tem dúvida, mande mensagem para o Falando de Filhos, mande mensagem para a equipe do Vicente, mande mensagem para mim, que nós estaremos, assim, à disposição. Eu acho que esse é o maior legado, né, do programa Falando de Filhos, que eu acho lindo esse projeto. Levar informação para a família. E mesmo que a gente não esteja numa live, a gente estiver assim, por trás dos bastidores, a gente sempre fica à disposição, né, Vicente? A gente procura não deixar ninguém com dúvida, sempre que me procuram, ou a própria equipe, né, do Instituto Conhecer manda, a Patrícia Laurindo está muito engajada com isso, sempre está mandando, Luciane, o que se a gente fazer isso? Os pais estão perguntando isso. Então, eu acho que é essa a proposta, não fique com dúvida, estamos aqui para ajudar vocês. Ô, Luciana, duas coisas importantes aí. Toma uma aguinha para hidratar, porque é importante, né? Muito, né? Esse pessoal parece... É tudo discípulo da Patrícia, né? Liga o falador, danado. Tipo isso. Me diga uma coisa. Na verdade, eu tinha uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta que eu quero fazer para o final. A pergunta é o seguinte, aproveitando que você está falando aí dessas dificuldades, né, de um certo déficit, essa coisa toda, alguns pais, nas rodinhas de bate-papo, na escola, sempre tem aquele comentário assim, eu não consigo entender nada que meu filho diz, mas me falaram que é só para me esperar mais um tempinho aí, que quando ele chegar lá para os 5 anos isso passa, ele vai aprender a falar sozinho, isso é uma fase, ele vai crescendo, vai desenvolver isso melhor. Ou senão, assim, coloca na escola, né? Coloca na escola que vai melhorar. Tem essa... Depois que ele for para a escola, lá o pessoal dá jeito nisso daí, né? Conta um pouquinho sobre esse fantasma, né, que essa nuvem negra que assombra algumas famílias aí. É verdade, Vicente. A gente sempre tem tocado nesse assunto repetidamente em algumas lives, né? E eu acho que essa pergunta é muito pertinente, é a pergunta que não quer calar. Pois é, como eu falei, que essa história de cada criança tem seu tempo, é parcialmente correto, né? Essa questão de vou esperar até os 5 anos é muito complicado, né? Porque, assim, quando eu falo em desenvolvimento de linguagem,
de comunicação, essa interação já começa nos primeiros dias de vida, né? Às vezes até na vida intrauterina, o bebê já apresenta algumas reações. Então, quando ele nasce, existe todas essas etapas do desenvolvimento para engatinhar, para andar, para balbuciar, né? Para começar a ter reações, mesmo não falando, ele vai te responder com um sorriso, com um choro. Então, isso é bem importante. Existem alguns sinais de atraso de desenvolvimento, de linguagem, principalmente, que a gente começa a perceber nos bebês, né? Então, aquele bebê que pulou a etapa do engatinhar, que ainda está andando sobre a ponta do pé, que senta em W, cuidado com isso. A gente começa a observar através dessas características. E essa fala, que é o que mais perguntam para a gente, quando é, Luciana, que essa fala precisa aparecer? A partir de 1 ano de idade. Tem crianças que antecipam, tem crianças que retardam um pouquinho mais, mas não quer dizer que seja um atraso, né? Então, com 1 ano a criança começa a falar, entre 1 ano e meio, 2 anos de idade, esse vocabulário precisa aumentar para umas 50, 200 palavrinhas. Com 3 anos, eu preciso compreender 80% do que minha criança fala. Aos 4 anos, ela precisa recontar historinhas, contar como foi o dia dela, em uma ordem cronológica, mesmo que simples. E aos 5 anos, a literatura diz que é a aquisição completa. Então, olha só. A aquisição da fala pensa numa cômoda com algumas gavetas. Em cada idade, a criança precisa falar os fonemas que estão em uma gaveta. Então, na primeira gaveta, eu tenho uma quantidade de fonemas. Na segunda gaveta, eu preciso acrescentar um pouco mais. Na terceira, na quarta, na quinta. E aí, na quinta gaveta, a criança tem que estar produzindo tudo, com 5 anos de idade. Então, se eu tenho uma criança que aos 2 anos de idade, onde ela tinha que estar falando de 50 a 200 palavras, ou até mais, e eu tenho uma criança que está restrita a falar papá, mamã, não tem nem 10 palavras no vocabulário, e tem chegado no consultório crianças que mal tem papai e a mamãe, ou ela está totalmente sem fala aos 2 anos de idade. Então, isso é um sinal de alerta gigante, não tem que esperar nada. Procure um fonoaudiólogo, procure um pediatra que tenha esse olhar do desenvolvimento, porque, infelizmente, todo respeito aos meus colegas da medicina, eu ainda encontro os meus colegas da medicina dizendo que tem que esperar um pouco mais, e não tem. 1 aninho de idade, começa a observar como é que está a interação dessa criança, como essa criança brinca. Gente, o brincar traz muitas respostas, né? A criança, ela é cuidada e a tendência é que ela reproduza aquilo que o papai e a mamãe faz com ela, aquilo que ela aprende na escolinha, na creche, né? De brincar com o carrinho, de dar papazinho mesmo que não seja com bonequinha, dá o papá pro Hot Wheels, dá o papazinho pro Patrulha Canina, dá o papazinho para Peppa. E se a criança ela não está brincando da forma que é esperada para aquela idade, isso também é um sinal de alerta para o desenvolvimento dela. Então, não dá para esperar, porque depois dos 5 anos de idade, a criança ela começa a entrar no processo de alfabetização formal, né? Que, de acordo com a nossa nova Política Nacional de Alfabetização, né, do MEC, a PNA, aos 6 anos a criança vai entrar no processo de alfabetização. E se ela entra nesse processo de alfabetização com atraso no desenvolvimento da linguagem e da fala, da linguagem, então, mais sério ainda. Porque o que acontece muitas vezes? Chega uma família no consultório, essa criança está com 2, 3, 4 anos e ainda não está falando, ou está falando muito pouco. Então, a família acha
que procurar o fonoaudiólogo é já começar a ensinar a criança a falar. E não é assim. Existem algumas habilidades que antecedem o processo da fala. Por exemplo, se eu tenho uma criança que ela não mantém um olhar em mim, ela não se percebe naquele ambiente, ela não me busca para brincar, ela não me percebe neste ambiente, como é que eu vou ensinar ela a falar? Como é que eu vou inserir um fonema, que é algo tão complexo, né? Faca, bola, a criança precisa fazer um planejamento, ela precisa articular, e às vezes ela nem te olha, ela não brinca, ela não procura o seu par para brincar. Então, essas questões de linguagem são muito importantes, e você, papai e mamãe que está hoje aqui, né, professor também, que eu sei que tem muitos professores, tem que ficar muito atentos a esses marcos de desenvolvimento. Observe o seu filho brincar. Sente com o seu filho para brincar. E observe qual vai ser a reação dele. Comece a observar outras crianças. Isso não é difícil para você, papai e mamãe, porque agora que a gente está voltando, né, aos poucos, com essa questão da pandemia, as aulas já estão voltando 100%. Ir ao parquinho com o seu filho, ir à praia com o seu filho, observe ele brincando com outras crianças da mesma idade, principalmente, e veja se você encontra alguma diferença. Se você perceber alguma diferença, papai e mamãe, não demore a procurar ajuda. Geralmente, o pediatra, ele é a primeira porta de entrada. Mas eu sempre oriento as pessoas que me procuram, quando falo que o médico às vezes pede para esperar mais um pouco, a pedir uma segunda opinião, tá? Porque, principalmente por conta dessa pandemia, como as crianças ficaram muito dentro de casa, né, em confinamento, com a família, às vezes não interagia com outras crianças, a quantidade de crianças com atraso no desenvolvimento de linguagem, de fala, também está significativo. E isso vai interferir aonde diretamente? A grande chance de interferência nos processos de aquisição da leitura e da escrita. Eu não tenho como, né, Vicente, falar de linguagem sem tocar na alfabetização. Eu não tenho tudo associado, né? De desenvolvimento sem colocar a leitura escrita, porque atraso de fala e de linguagem é sinal de risco para dificuldade e transtorno da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, Luciana, você estava falando sobre a pandemia aí, né? O que a pandemia, o que esse 1 ano e meio aí que as crianças não foram para a escola, essa dificuldade toda, o digital, o que isso atrapalhou? Que sinais os pais devem ter aí, ficar atentos nesse processo da pandemia? Então, atrapalhou tudo, né, Vicente? Porque sempre tem alguém falando, mas meu filho conseguiu, meu filho não tem atraso de fala, meu filho está aprendendo normalmente. Então, tudo depende também, Vicente, dessa interação, dessa dinâmica familiar, de como essa família se comportou diante dessa condição de confinamento, né? Para algumas crianças não houve atraso, sim, mas para a maioria não. Então, assim, eu recebi muitas famílias no consultório, por exemplo, que a mamãe fica em casa, a mamãe ficou em casa, né? Ou o papai ficou em casa. Então, teve esse momento de acompanhar nas aulas online, né? Mas, para uma grande maioria, quando foram voltando para o mercado de trabalho, não foi assim que aconteceu. Então, essa pandemia deixou um rombo de alterações, né? De tudo isso que a gente acabou de falar, de linguagem, de aprendizagem. Tem chegado uma demanda muito grande das crianças maiores, né? Estão finalizando o ensino fundamental 1, ou que iniciaram no meio dessa pandemia o Fundamental 2, que é um grande desafio para essa garotada. No Fundamental 1, ele deixou de ter o professor que é pedagogo e passou a ter o professor especialista, um professor de português, um de matemática, um de ciências, um de história, um de geografia. E nesse processo,
eles ficaram perdidos, totalmente perdidos. Então, a pandemia trouxe isso de problemas, muita dificuldade para a maioria, porque, assim, não foi toda criança, não foi todo jovem, não foi todo adolescente que adaptou com a aula online. Ficar na frente da tela por tempo muito prolongado, a gente sabe o quanto que isso interfere nos processos atencionais. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, né, de ficar mais de 3 horas na tela. Eu ainda consigo, mas assim, eu preciso dar uma levantada, tomar uma água. E, às vezes, a família que não conseguiu dosar isso com a criança, muitas crianças foram forçadas a ficar tempos prolongados demais na frente da tela. Então, não tem aprendizagem que aconteça dessa forma. Então, a pandemia realmente, esse 1 ano e meio, foi de muitas perdas para as crianças e que a gente vai demorar ainda um pouco a suprir esse rombo, até porque, Vicente, ainda há um tabu muito grande quando fala assim, alfabetização, né? Ainda há um tabu muito grande quando a gente fala que tem que ensinar o sonzinho para a criança. E eu tenho tido a experiência no consultório, eu tive uma experiência muito feliz esse ano com uma paciente que chegou para mim com quase 7 aninhos, com um desvio fonológico gigante. O que é o desvio fonológico? São as trocas na fala, tá? E isso estava interferindo fortemente no processo de alfabetização dela. Então, ela estava tendo muito problema na escola e o emocional dessa criança começou a ser afetado. Então, qual foi a nossa estratégia como clínica? Ela fazer terapia para resolver as questões de alfabetização, aí de linguagem, aí eu entrei, e aí a minha parceira trabalhou essas questões dos desvios fonológicos, da parte de motricidade orofacial, e para minha grande surpresa, usando, né, protocolos validados cientificamente, em 3 meses eu dei alta para ela nas questões de aprendizagem, porque ela conseguiu entender esse processo de alfabetização, que eu preciso conhecer as letrinhas, eu preciso conhecer o som das letrinhas, eu junto e aí eu consigo ler e escrever qualquer coisa dentro de um contexto, lógico, né? E aí ela está quase recebendo alta da parte da fonoaudiologia que envolve as questões de fala. Aonde eu quero chegar com isso? Né? O trabalho que envolveu os sons da fala, trabalhados pela fonoaudiologia, ajudaram no processo de aquisição, de leitura e de escrita dela, né? Porque nós temos uma estrutura linguística no Brasil que é de base alfabética. A gente ensina letras e sons. E a gente tem um tabu ainda no Brasil em relação a essa questão do ensinar a letra e o som. Leva-se muito para a metodologia, para o método fônico. Não é bem assim. E hoje os pais têm buscado muito, Vicente, entender os processos de alfabetização para ajudar os filhos. Nos cursos que às vezes eu estou ministrando ou que eu estou participando, vira e mexe, tem uma mamãe, principalmente as mamães, né? Mais as mamães do que os papais, querendo entender esse processo para ajudar aquela criança, aquele filho que está dentro de casa, tendo muita dificuldade com os processos de alfabetização. Então, acho que isso é muito legal, mas nós, como Brasil, precisamos ainda evoluir um pouquinho em relação a levar mais essa conversa da alfabetização para dentro da escola, de uma forma diferente, e envolver as famílias nesse processo. É muito bonitinho no consultório, os pais, né, que querem entender o processo, tem aquele caderninho de terapia que ele leva para casa e ele tem todo o cuidado de olhar e realmente executar todas aquelas dicas que nós, como terapeutas, damos para ela. Então, cada vez mais os pais estão interessados nesse assunto, tá, Vicente? Luciana, posso fazer uma pergunta que é querosene na fogueira? Ai, misericórdia. Ó,
Eu ia fazer outra pergunta, mas você tocou no assunto. Estão chegando algumas perguntas legais aqui também. Legal. Daqui a pouquinho eu vou passar. E, gente, ó, vamos mandando perguntas. Josiane, já vou mandar a sua. Saiu também, né? Tem as perguntas chegando aí, eu vou compartilhar. Luciana, por que o método fônico voltou com muita força nesse atual governo aí do Bolsonaro, né? Aí você tem, eu não vou falar de política, não estou aqui para isso, né? Até porque não é meu foco, mas tem aquela corrente que defende, aquela corrente que abomina, que não pode voltar, essa coisa do método fônico é um atraso, é um retrocesso. É claro que você é uma defensora do método fônico, você tem aí essa bandeira e tal, aquela coisa toda, mas por quê? Eu levanto a bandeira baseada na ciência, que isso fica muito claro. Ótimo. Por que existe tanta briga em torno deste processo de alfabetização, do método fônico, né? Conta para nós um pouquinho a sua leitura. Como é que você vê isso aí? Esse cabo de guerra que joga, empurra para lá, puxa para cá, puxa para cá. Fala um pouquinho. A gente não vai falar de política, não é o nosso foco. Com certeza. Mas voltou, né? O método fônico voltou com muita força. E muita gente, as universidades batem, muita gente está batendo, um monte de lugar abominam. Conta um pouquinho para nós das vantagens e desvantagens, a sua leitura de mundo aí na área de educação, como fono e como pedagogo. Então, Vicente, é muito complexo falar um pouco sobre isso, né? Sempre gera uma polêmica muito grande e a gente não tem tanto tempo para esmiuçar um pouco mais sobre isso. Na verdade, né, quando o método fônico chegou no Brasil na década de 80, ele chegou, né, de uma forma muito isolada, muito essa questão da relação letra-som. Na verdade, quando você começa a pesquisar sobre método fônico no Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer um curso com a minha mentora, né, doutora Simone Capellini, uma grande pesquisadora, uma grande referência na aprendizagem aqui no Brasil, ela trouxe que, assim, na verdade, o Brasil nunca trabalhou um método fônico como ele deveria ser, né? Mas aí, muitas críticas por conta da forma de trabalhar, né? O que as pessoas precisam entender que método fônico é uma coisa, consciência fonológica é outra coisa, né? Quando eu falo de ensinar letra, som para criança, isso no Brasil, que tem uma estrutura linguística de base alfabética, não está ligada à metodologia fônica, está ligada à estrutura de uma língua, né? Porque aqui o que nós temos? 26 letras, 31 fonemas, e a junção entre eles, eu leio e escrevo tudo, já falei isso aqui hoje. Diferentemente da China, do Japão, da Coreia, que tem uma estrutura linguística que é mais de base visual. Como assim, Luciana? Nesses locais, as crianças, elas decoram símbolos, elas juntam símbolos para conseguir aprender a ler e escrever. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, a criança sabe o nome da letra, o som que ela faz, ela junta com outra, que forma um pedacinho, e ela junta com outro pedacinho para conseguir ler a palavra. Então, as pessoas falam muito que isso é método fônico, né? Mas é muito mais do que isso, é uma estrutura de uma língua. Tá? Então, é muito polêmico realmente falar sobre isso, né? A gente discutiu, inclusive, bastante isso no Congresso Brincar e no meu curso de alfabetização fônica, eu tenho conseguido mostrar um pouco mais sobre esses dados. Porque quando a gente fala de metodologias no Brasil, eu acho que é importante os pais ouvirem isso, né? Porque na hora de escolher uma escola para o seu filho estudar, você saber qual é a linha de trabalho, né? Qual é a metodologia que ela utiliza, é importante. Por quê? Na verdade, como a gente não está numa live para pais, né? A gente pode fazer isso com os professores lá no Congresso Brincar. Assim, desafio os professores a pesquisar
quais são os métodos de alfabetização eficazes no mundo, quando a estrutura linguística é de base alfabética, como é no português do Brasil. Em primeiro lugar, quem aparece? Tcharam, tchan, tchan, o método fônico, como mais eficaz para a estrutura linguística, como é no Brasil, de base alfabética. Em segundo lugar, tão criticado como método fônico, é o método silábico, tá? Então, assim, não temos pesquisas tão consolidadas, e eu vou falar isso, mas estou correndo o risco de ser apedrejada, de que método global, né, o que a gente chama de construtivismo, foi eficaz para a gente aqui no Brasil, né? Não desmerecendo Emília Ferreira, Ana Teberoski, que são grandes pesquisadoras, foram grandes referências na educação. Na verdade, o construtivismo que a gente trouxe aqui para o Brasil, eu ouvi de alguns pesquisadores, de alguns especialistas da área, que foi um construtivismo meio abrasileirado, né? A gente não conseguiu captar muito bem, até porque o construtivismo tem coisas muito boas, né? E a grande crítica mesmo do método fônico é trabalhar o isolado, né? Fora de um contexto. Que contexto é esse? Uma historinha, uma musiquinha, uma receita de bolo, uma parlenda, uma poesia, né? E não aquela aprendizagem massificante de copia e cola, entendeu? Então, acho que essa foi a grande crítica do método fônico no Brasil, mas eu acho que a nossa política de alfabetização ela é muito criticada ainda pela pedagogia, né? Eu gosto dela, mas tem muitas pessoas que criticam, porque eu acho que ela é a que mais se aproxima do que a gente precisa para fazer a criança alcançar a alfabetização plena. Vicente, a gente está com índices gigantes de crianças com diagnóstico de transtorno de aprendizagem, de dislexia, e essa criança ela não teve a oportunidade de passar por um processo avaliativo baseado em evidências científicas. Ela não teve a oportunidade de receber intervenção, porque não é só avaliar o seu filho. Aquele profissional da psicopedagogia, papai e mamãe, da fonoaudiologia, que você contratou para avaliar o seu filho, e ele não avaliou as habilidades necessárias, ele não ficou pelo menos umas 5 a 7 sessões com o seu filho, tenha dúvidas em relação a essa avaliação. E uma outra coisa, o que os pesquisadores dizem? Que quando tem uma criança que passa por um processo de avaliação para saber se ela tem uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem, ela precisa de oportunidade de intervenção. Então, um diagnóstico de transtorno de aprendizagem é muito sério. A pessoa que tem dislexia, ela vai ter dislexia para o resto da vida. Esse cérebro, ele funciona de uma forma diferente para leitura e para escrita. Então, o que tem acontecido no consultório? Tem chegado crianças com dificuldades muito grandes, mas que a gente oferece intervenção de qualidade e a gente tira a criança do risco. Gente, as mães choram, as mães se emocionam quando elas percebem que aquele filho que a escola estava taxando como disléxico, com transtorno, com muita dificuldade, muitas vezes até, será que não é uma deficiência intelectual? E quando ele é exposto a uma intervenção com um profissional que sabe o que está fazendo, ele sai do risco. O que dizem as pesquisas? De 100% das nossas crianças que estão em idade escolar, 95% delas não tem transtorno de aprendizagem, né? Dessas crianças que são ditas, que têm um diagnóstico, ou que não têm um diagnóstico, mas tem uma desconfiança, dificuldade de transtorno, 95% não tem. Ela tem só uma dificuldade
que é sanada quando ela passa por um processo avaliativo e uma intervenção de qualidade. Só 5% realmente tem um transtorno. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está bem distante de conseguir eliminar esse funil gigante da aprendizagem, né? Quando insiste em falar, meu Deus, Vicente, me leva para a escola, eu preciso entrar na escola para ajudar os professores. Tem muita coisa que a fonoaudiologia educacional pode ajudar a fazer. Nós conseguimos fazer monitoramento da aprendizagem e no consultório, assim, o que conforta muito os pais, né? Os pais é a certeza de que aquela criança ela vai ser avaliada, ela vai ser exposta a intervenção de qualidade e que eu vou entrar em contato com a escola. Então, papai e mamãe que está aqui, seu filho está com o fonoaudiólogo, com o psicopedagogo, com o neuroeducador, com o neuropsicopedagogo, ele entra em contato com a escola do seu filho, ele vai pelo menos 3 vezes ao ano, ou até mais, se necessário, na escola do seu filho. O seu filho tem um PEI, Planejamento Educacional Individualizado. Então, assim, isso é muito sério. Isso também gera uma polêmica, porque não são todos os profissionais, né, que conseguem esse tempo para acompanhar na escola, mas eu deixo de trabalhar, não é que eu deixo de trabalhar, né? Eu tiro alguns dias na minha semana para acompanhar o meu paciente na escola. Quando eu termino a avaliação, eu marco um horário com a escola, até online, gente, porque essa pandemia, a gente também trouxe coisas boas à pandemia. Essa possibilidade de a gente estar aqui agora. Tem pessoas do Brasil inteiro aqui com a gente agora, ouvindo tudo isso. Então, eu consigo fazer isso com a escola também. Eu sento com essa equipe pedagógica e falo, olha só, fulano tá assim, assim, assim. Bora traçar uma estratégia para ele bombar no desenvolvimento? Se ele precisa, bora elaborar um planejamento educacional individualizado, que é um documento embasado por lei. Muitas famílias não sabem disso, Vicente, que o planejamento educacional individualizado, ele é obrigatório. A família tem direito de solicitar. E é um documento que precisa ser construído não por mim, fonoaudióloga, e sim pela escola. E eu, fonoaudióloga, vou ajudá-los, né? Porque eu trabalho com essa criança também, a gente vai juntar toda essa equipe para fazer todas as adaptações necessárias para que o seu filho tenha o seu desenvolvimento pleno da aprendizagem. Então, olha como é que um assunto puxa outro. É vespeiro, né? Eu fiz a pergunta... Ai, não, eu acho que estou deixando os pais malucos aqui hoje, hein, Vicente? Ai, meu Deus, gente, não fica maluco não, me procura depois. Não fica maluco, não. Uma preocupação muito grande que eu tenho, né, de toda essa sua fala, são duas. Primeiro, estão minando laudos para tudo quanto é lugar. Qualquer coisa que a criança tenha laudo. Gente, as medicações. Gente, criança tomando medicação sem precisar, por favor. Isso está fora do controle. Isso, infelizmente. E assim, eu vejo pais pedindo para ter laudo. É um negócio impressionante. Virou um modismo, né? Claro que agora tem mais informação, tem um monte de gente falando sobre isso, mas, assim, tá minando, sabe? Laudo sai a todo momento, a toda hora, umas coisas sem pé, sem cabeça. Então, eu gostaria que deixar isso como alerta. Muito cuidado. Segundo, Luciana, tem muita gente falando de inclusão, falando, né, de TDAH, falando de dificuldade, falando isso, que não é preparado para falar sobre isso. Como está na moda, como é bom falar sobre isso, está todo mundo falando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Cuidado, pais, cuidado, professores, cuidado. Para uma pessoa falar sobre isso, um profissional... tem que pesquisar um pouquinho sobre quem é, o que é. Quem pode
efetivamente dar laudo? Qual a especialização que ele tem que ter? Qual a bagagem que ele tem que ter? Fala um pouquinho disso para nós. Então, o que os pais precisam ficar atentos é que o laudo é sempre médico, né? Mas esse laudo que é médico, ele precisa da minha opinião, ele precisa da opinião do psicólogo, ele precisa da opinião do psicopedagogo. Chegar a um diagnóstico é algo muito sério, e isso ocorre de forma multidisciplinar, tá? O diagnóstico da dislexia, por exemplo, é um diagnóstico da fonoaudiologia, porque nós temos o viés da linguagem, tá? Então, num diagnóstico de dislexia, por exemplo, não ter um relatório, um parecer fonoaudiológico bem feito por um profissional da fonoaudiologia especializado, né? Porque a fonoaudiologia, por exemplo, tem vários viés, é igual a medicina. Tem um fono que é audiologista, tem um fono que é da voz, tem um fono que é da gagueira, tem um fono da linguagem, da aprendizagem. Então, tem que saber se esse profissional é especialista. Então, ele tem que ajudar, né, nessa equipe. Ele é uma peça-chave, uma peça fundamental para o diagnóstico do transtorno de aprendizagem. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, não é uma dificuldade. Então, tem que ficar muito atenta a isso. Uma outra coisa que eu vejo as famílias piradas, e assim, isso não tem pé nem cabeça, um paciente, uma criança que já está, né, um aluno que tem um diagnóstico de dislexia e que a escola pede para atualizar. Ah, tem que atualizar o diagnóstico, gente. Tem que atualizar quem tem, por exemplo, uma doença degenerativa, ele vai ter sempre isso até morrer. Quem tem uma diabetes, vai ter isso até morrer. A dislexia é a mesma coisa. Então, cuidado, papais e mamães. A escola, às vezes, não tem essa informação de que quem tem dislexia vai ter sempre, não precisa atualizar o laudo. E uma outra coisa que as famílias precisam saber, que independente do seu filho ter um laudo, a escola, ela precisa fazer adaptações para ele. Ele precisa estar inserido no processo de inclusão. Tem uma resolução que fala sobre isso. Não estou lembrando do número da resolução agora, mas existe uma resolução. Seu filho, ele não precisa ter laudo para ele ser atendido pela escola de uma forma diferenciada, tá? Isso é lei, existe uma resolução para isso. Eu vou procurar depois e vou passar para o Vicente para ele compartilhar lá na página do Falando de Filhos, porque eu acho que isso é importante. A gente tem que entender de leis. E se você, papai e mamãe, que tem um filho, que tem um transtorno de aprendizagem, ou tem uma suspeita de um transtorno de aprendizagem, nós temos 2 grandes órgãos, né? Temos mais, mas 2 que eu conheço bem, que é a ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Lá tem um documento fantástico, redigido por uma advogada especializada em inclusão, em educação especial, que tem todas as resoluções. Vicente, me lembra que eu mando esse documento também. Ele está livre lá para você baixar. E, inclusive, tem um documento maravilhoso com estratégias que precisam ser tratadas dentro do ambiente escolar para o seu filho. Também tem lá. E tem o Instituto ABCD, também, que é um grande órgão, que tem grupos de apoio, que tem artigos científicos, que tem sugestões de materiais para você trabalhar com seu filho, para a professora trabalhar com seu filho. Então, procure, porque o seu filho tem direitos que às vezes você não conhece. Muito bem. Minha amiga, depois você me manda esse material, que eu vou colocar lá no Telegram do programa Falando de Filhos, que aí fica para todo mundo. Todo mundo, isso aí. Antes de passar para as próximas perguntas, né, que tem poucas aqui, você precisa ver a quantidade que tem. Né? Tá tudo aqui, já estou anotando tudo, hein? A Josiane, né, PS, deixou a seguinte contribuição. Sou alfabetizadora. Percebo que muitos dos meus alunos estão com dificuldades de aprendizagem.
Pode me dar dicas de como ajudá-los? Essas famílias são negligentes? Outra coisa, né? Outra pergunta é: observa que os pais ficam nas redes sociais e deixam os seus filhos de lado, sem apoio, sem conversa, sem afetividade. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Isso é um problema que não sei se isso vai melhorar muito, não, sabe? Essa questão das redes sociais, né, da tecnologia, está muito forte, as pessoas estão cada vez se comunicando menos, e realmente os filhos têm sofrido muito em relação a isso, né? Nós estamos assim, nós temos demandas gigantes lá na clínica, né, na Afetoterapias, com a equipe de psicólogos que faz essa orientação parental, né? Faz essa orientação aos pais. Cada vez mais os pais têm procurado a psicologia por conta de alterações com as crianças e eles descobrem que precisam mudar comportamentos para mediar isso aí, né? Isso vira assunto de uma outra live, para você convidar uma das psicólogas da Afetoterapias para falar um pouco melhor sobre isso. Mas realmente isso é algo que está preocupando bastante. E aí a família precisa estar com disposição para fazer as modificações, porque os pequenos estão precisando desse suporte mesmo. Vicente, qual foi a outra pergunta mesmo? A anterior a essa? Refresca em minha memória. Ela fala um pouquinho sobre a questão, né, dos alunos estão com dificuldade. Na verdade, é a questão do tablet, né, que deixa muito nas redes sociais, e isso até é até uma das perguntas que eu tenho aqui para te fazer, né, das implicações que os pais, né, hoje, na verdade, o tablet virou uma chupeta digital, né? Pois colocar nas redes sociais é sossego, né? Estou no churrasco, estou no lugar, dá o celular. Dá o celular. E isso realmente é muito sério, porque, na verdade, Vicente, já existem até alguns estudos, né, que falam que essa questão da exposição às redes, a tablet, a celular, pode trazer benefícios também, só que precisa ser controlado, né? Tem que analisar qual é a idade da criança, o tempo de exposição, quem é que vai estar do lado dessa criança interagindo com ela, não deixando ela ali sozinha. Então, realmente, tem algumas questões. Não é que o tablet, o celular, ele é 100% vilão. Não é isso. Alguns estudos já mostram que não, que tem benefícios também. O problema é a forma de utilização, né? Que a gente tem percebido que está um pouco demais. Não tem, você vai num restaurante, né? É muito comum você ver crianças na mesa, no meio de um monte de gente ali sentado com o celular na mão para ficar quieto, para não atrapalhar. Então, isso é muito triste. A dica que eu tenho para os pais em relação a isso é: procure ir com seu filho em locais que tenham uma área de lazer para a criança, né? Um momento que ela vai interagir com outras crianças, que tem um lugar onde tem, às vezes, um recreador que vai ficar ali tomando conta, que ela vai brincar, que ela vai pular, que ela vai saltar, que ela vai conversar, que ela vai interagir. Então, essa é a grande dica, muito melhor do que levar a criança para um ambiente que não está preparado para recebê-la, né? Hoje em dia tem muito ambiente bacana que dá para levar as crianças para brincar, para interagir. É isso que a gente está precisando. E brincar, interagir, isso desenvolve linguagem e aprendizagem. O quanto é importante, né? A creche, ali a pré-escola, todo esse processo da educação infantil, isso vai fazer a grande diferença na vida das crianças, na vida do seu filho, do seu aluno, o quanto é importante isso. Luciana, chegaram também mais duas perguntas, uma contribuição, uma pergunta, né? A Sayonara Rabelo, lá de Itaperuna, nossa querida Sayô, a metodologia da escola é muito importante de ser conhecida pelos pais.
e assim também podem contribuir efetivamente no processo de ensino-aprendizagem, né? Você já conversou nisso, como é importante. Exatamente, muito importante. A Sayô deixa uma seguinte pergunta: o método fônico é essencial na alfabetização e pode se mesclar? Gente, que pergunta maravilhosa, Sayô. Olha só, não só pode, como deve. Até porque aqui no Brasil, como eu falei, não se trabalha o método fônico puro. Hoje a tendência é misturar mesmo, trazer aquilo que você sente segurança de cada metodologia. Cada metodologia tem contribuições. Só que, assim, não tem como, por exemplo, né, como o construtivismo chegou aqui para a gente ensinar a criança através do texto, sem você mostrar para ela o que é uma frase, o que é uma palavra, o que é uma sílaba e o que é o fonema, que é a menor unidade sonora do nosso português brasileiro. Então, não tem como a gente fazer isso. E hoje nós temos no mercado da alfabetização muitas metodologias que trabalham essa questão do som, mas aliada ao gesto, aí já vira multissensorial. Então, qualquer metodologia que você usa o gesto não é método fônico, é multissensorial. Então, a tendência no Brasil é realmente mesclar. E tem que mesclar mesmo, tem que misturar, tem que levar aquilo que é de melhor. Não esquecendo, né, que eu preciso alfabetizar letrando, como diz a nossa querida Magda Soares, alfabetização e letramento sempre. Não adianta ficar ensinando som isolado para o menino, som do A, o som do B. Não, precisa ter um contexto. Você precisa trazer essas questões de letramento, de linguagem para as crianças dentro do ambiente escolar. Então, mesclem bastante, levem o melhor. Mas não tem como não dividir esse todo em partes. Não tem como. Lembre-se, estude um pouco mais sobre linguística, né? A nossa estrutura linguística é de base alfabética. Nós temos grandes pesquisadores. A gente tem a Escliar Cabral, maravilhosa, que fala muito bem sobre isso. Nós temos o Luiz Carlos Cagliari, que fala muito bem sobre isso, né? Para quem tiver interesse de pesquisar um pouquinho mais sobre esses linguistas, e temos assim, né, uma gama de profissionais. Quem segue, a doutora Simone Capellini, lá no LIDA, que é o Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, ela tem uma equipe dentro da Unesp de Marília, uma equipe maravilhosa de pesquisadores que trazem dados científicos disso o tempo todo, do quanto que a gente tem que mesclar. Porque, na verdade, quando a gente fala de alfabetização, a que vem no topo de eficácia é a multissensorial, né, que está chegando com força aqui no Brasil. Temos muitas pessoas trabalhando dentro da equipe do Vicente, tem Esther Assis, maravilhosa, com Alfa Alimentando. Vocês têm que conhecer a Esther Assis, minha amiga do coração, uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora, está com um projeto incrível aí do Alfa Alimentando, que traz justamente essas questões multissensoriais, né? São outras vias, possibilidades de outras vias de aprendizagem da alfabetização, pelo gosto, pelo tato, né? Então, quanto mais vias sensoriais são ativadas nesse cérebro, mais possibilidades as crianças têm de aprender. Luciana, olha só, já chegamos a 1 hora de encontro, já estamos indo para o nosso encerramento, e eu não perguntei a você nada ainda, eu tenho que trazer você em outra live. Vai ter jeito, não. Podemos continuar falando sobre esse assunto, Vicente. Eu tenho um monte de coisa para te perguntar ainda, para falar, mas olha só, contribuição da nossa amiga queridíssima Cristiane Vargas, né? Quando se fala em solicitar laudo atualizado, muitas vezes é pedido pela própria Secretaria de Educação, né, especial do município, né? Então, que está desinformada, né? Não existe isso, gente. Atualizar o laudo não existe. Um laudo de um transtorno de aprendizagem não vai ser modificado.
Não vai. Será que eles não fazem isso? A criança, ela pode, assim, esse aluno ele pode ser exposto a outras avaliações, né? Com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, com o neuropsicólogo, para acompanhar essa evolução, esse monitoramento. Agora, um novo laudo, às vezes as famílias fazem sacrifícios, né? Na rede pública é difícil conseguir um laudo, na rede particular, bons neurologistas, o custo está altíssimo. Então, assim, eu vejo o sofrimento das famílias todo ano ando lá, um neurologista, pagando caro ou sofrendo na fila do SUS para buscar um laudo que é fixo, que vai ser sempre. Aí a gente está com a Natália Belmonte, que querida, maravilhosa. E ela falou que é a nota técnica do MEC 04/2014, que é o documento que fala que a criança não precisa de laudo para ser atendida pelo AEE, né? Pela inclusão da escola. Obrigada, Natália, linda. Beijo. Natália, que é uma das maiores especialistas do Brasil. Feira, né? A feiríssima. No meio de gente maravilhosa, adoro. Tem que dar um beijo grande, né, para nossa super mega psicopedagoga aí, Natália Belmonte, que tem um monte de ferramentas, cursos. Gente, ó, outra profissional do mais alto gabarito, tá? E, minha amiga, olha só, eu vou fazer um pequeno intervalo para você beber uma água aí. Eu vou falar um pouquinho das nossas lives desta semana e eu queria que você voltasse com as suas considerações finais sobre esse tema de hoje, que eu tô bravo, eu tô frustrado, porque eu não consegui te perguntar nada. O negócio evoluiu tão bem, foi tão gostoso, tão bacana, que não deu para te fazer. Todas as perguntas que eu tinha para te fazer aqui, não consegui, mas foram maravilhosas, a turma, né, ajudou bastante aqui, foi 10. E quero que você traga também como é que as pessoas fazem para contratar você, para fazer consulta online com você, aonde é seu consultório, pode fazer a propaganda à vontade, porque você mais do que merece, tá bom? Então, ó, 2 minutinhos que eu já volto aí, vamos lá. Gente, ó, eu quero super agradecer a participação de todos vocês, o entrosamento, pessoas maravilhosas nos acompanham aqui, são dias incríveis, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, Vicente, você não cansa desse monte de live, não? Gente, é tanto aprendizado, tanto conteúdo, eu confesso para vocês que, assim, cada live a gente aprende muito, porque é a preparação, é o processo, são esses especialistas maravilhosos, a quantidade de informações atualizadas que nós trazemos para cá, profissionais do mais alto gabarito estão aqui nas nossas lives, e isso tudo gratuitamente para vocês, sabe? Então, e você pode nos ajudar a continuar com esse projeto, a continuar com esse programa, fazendo a sua inscrição lá no Congresso Brincar, entendeu? congressobrincar.com.br, temos um evento novo agora, um congresso novo chegando por aí, tem o congresso de alfabetização, onde estava a Luciana Farias, onde estava também a Esther Assis, mais uma tropa de elite lá maravilhosa. Então, vocês nos acompanhando, estando conosco, claro que você nos ajuda muito, 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 muito. Bem, amanhã temos 2 super lives, tá? Então, amanhã eu tenho às 18 horas, uma live do Saeb Digital, onde nós vamos falar sobre língua portuguesa, só que assunto fantástico aí, ó. Nós vamos exatamente, deixa eu tirar esses comentários aqui, nós vamos falar sobre música e filmes na aprendizagem da língua portuguesa, parte 1. Então, amanhã... Mas, Vicente, para que professores são esses? Para todos os professores, todos, sabe? Ela vai abrir um link fantástico aí, que com certeza vai agregar muito para vocês, tá? Então, esse vai ser a nossa primeira live de amanhã, às 18 horas. Às 20 horas, eu estou trazendo também em primeira mão uma profissional do mais alto gabarito que vai falar sobre a cadeira que você senta, a cadeira que o seu aluno senta,
tem tudo a ver com aprendizado, você sabia? O lugar onde você está, a cor do local, a luz, tudo isso tem tudo a ver com o aprendizado. Então, eu tenho a honra de trazer amanhã no Congresso de Gestores, né, a nossa querida Bruna Sardinha, que vai falar sobre o impacto do ambiente físico escolar no aprendizado do comportamento. Amanhã às 20 horas, tem que chamar professor. Eu não sabia que a cadeira influencia no aprendizado. Eu falei, não é possível. A cadeira, o conforto, a luz, a altura que tudo tem que ficar, impressionante. Você sabia que dentro da sua casa, o local onde o seu filho estuda, ele pode aprender mais ou aprender menos de acordo com o local que ele está? Impressionante. Então, amanhã é imperdível. E na quarta-feira tem o nosso querido Congresso Brincar, que nós vamos trazer professor Cristiano Gomes, que vai falar sobre como despertar e ensinar a partir do interesse da criança. Então, só gente fera, só tema top, é a nossa agenda sempre semanal aí das nossas lives pedagógicas. E quero que você nos ajude a divulgar, a chamar mais gente para estar com a gente aqui. É isso que é a nossa grande satisfação, de você estar feliz conosco e compartilhar e trazer mais gente para as nossas lives. Deixa eu chamar novamente a nossa querida Luciana. Luciana, vamos lá, fala um pouquinho para a gente como é que as pessoas contratam a Luciana, aonde que acha a Luciana. Você está fazendo consultas também lá, né? Tem gente aqui do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Roraima, né, do Amapá. Como faz para contratar a doutora Luciana Farias? Fala para nós. Bom, com essa questão do online, né, facilitou bastante. Eu tenho, inclusive, assim, trabalhado muito em municípios mais distantes, recebo muita criança de outros estados, né? E aí, essa questão do online, para alguns, tem funcionado, sim. Tá? Então, eu atendo, sou do Espírito Santo, município de Vila Velha, sou sócia-diretora de uma clínica chamada Afetoterapias, @Afetoterapias no Instagram, segue lá, tem sempre novidades, sempre coisas muito legais. E, assim, todos os meus contatos, WhatsApp, canal no YouTube, Facebook, estão no meu Instagram, que é @lufarias_fono. Porque agora, Vicente, eu tô chique, eu tenho um canal no YouTube. Até mandei as fotos aí para você. Eu podia ter feito essa parte da divulgação no slide para você mostrar para as pessoas, até mandei. Inclusive, assim, para quem quiser aprofundar um pouco mais, você, professor que está aqui, ou papai, mamãe, que quer entender um pouquinho melhor sobre essa questão dos sons, por que ensinar os sons, no meu canal no YouTube tem um workshop gratuito falando sobre como ensinar os sons, porque assim, tem que tomar um pouco de cuidado, gente. Tem muito vídeo no YouTube ensinando o som errado. Aí você ensina errado para a criança e ela aprende errado. Então, esse workshop foi, assim, fantástico, lotou de gente, foi gratuito. Eu falei um pouquinho sobre esse assunto que a gente comentou hoje aqui, a importância do fônico, um pouquinho da linguística do português brasileiro, para a gente entender um pouquinho por que é importante ensinar o som para as crianças, né? Então, quem tiver interesse, está aparecendo aí o workshop gratuito, treinamento dos fonemas, na minha página do YouTube, que é Fono e Educação por Luciana Farias. Esse que está aparecendo aí, gente. Curte, ativa o sininho, vou estar colocando muita coisa, dica de como estimular em casa as crianças, tanto para linguagem quanto para aprendizagem. O foco do meu canal no YouTube é atingir o professor e as famílias, porque eu não trabalho sozinha, gente, tá? Quem quiser me mandar um WhatsApp, 27 DDD 99607 1486. Não tenho medo de deixar meu celular para as pessoas. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, gente, mas eu não deixo ninguém sem resposta, tá?
Tenha sua dúvida, mande para mim, ou entre em contato com a equipe do Falando de Filhos, que eles com certeza prontamente enviarão todas as suas dúvidas. Não deixe de assistir o workshop. Ai, gente, foi algo que eu fiz com tanto carinho. E ele tá bem bacana. Eu ensino todos os sons das letras, gente. Corre lá e assiste. Luciana, beleza? Posso dar uma dica? Manda para nós o link. Manda para nós o link no YouTube. Show. Que eu ajudo a divulgar aqui. O que você acha? Ai, ótimo. Porque, Vicente, obrigada. Você é sempre maravilhoso, né? Esse é um tipo de informação de qualidade que tem que ser espalhado para o máximo de pessoas possível. Porque esse tema não foi à toa, né, Vicente? Falar de desenvolvimento. Desenvolvimento vai impactar diretamente nas questões de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, esse workshop ele foi preparado com muito carinho, justamente para ajudar os professores e as famílias a ajudar essa criança que está dentro de casa e ela não está conseguindo entender o princípio alfabético. Ela não está conseguindo juntar os pedacinhos. E, gente, isso não é tradicionalismo. Isso é antigo, é tradicional. Não, isso faz parte da nossa estrutura linguística. E nesse workshop você vai entender. Aí, Vicente, a gente podia fazer um workshop no Congresso Brincar, né? Falando sobre isso. Olha, eu vou contar um segredo para você. Eu vou contar um segredo para você. Eu acabei de anotar aqui para nossa produção ligar para você amanhã para a gente inventar um negócio bacana. Segredo, tá anotado aqui. Opa, acendeu a luzinha aqui, eu falei, eu vou pegar essa Luciana aí para ela fazer um negócio bacana para nós aqui. Tô dentro. E eu queria dar um spoiler. Posso dar um spoiler? Claro que pode. O programa é seu, minha amiga. Olha só, gente. A gente está falando de filhos, mas a gente tem um pezinho no Congresso Brincar, né? E assim, vou dar um spoiler. Abrir um jogo para vocês que mês que vem, que é o mês de novembro, Vicente convidou, sabe quem? Doutora Simone Capellini, para falar no Congresso Brincar, gente. Você, professor, papai e mamãe que está aí, não foi divulgado ainda não, tá, gente? É spoiler mesmo. Ela já aceitou o convite, já conversei com a Patrícia, já estamos com data marcada, eu estou, assim, feliz, porque é uma grande referência na educação, né? Quando a gente fala de desenvolvimento da aprendizagem, da leitura e da escrita, e ela está feliz demais pela oportunidade de falar para os professores a nível de Brasil, porque é isso que a gente quer, divulgar a fonoaudiologia educacional, a importância do fonoaudiólogo dentro do ambiente escolar, não só no ambiente clínico. Luciana, vai sair já vai sair daqui a pouquinho aí a divulgação. Deixa eu falar um segredo para você que você não sabe ainda. Ai, meu Deus, o quê? É que você que vai apresentar, tá? Esse dia, quem vai apresentar é você. É mesmo? Você vai falar que a gente estava brincando. Não, quem vai tá apresentar... confirmado, então? Confirmado. Quem vai apresentar o programa nesse dia é você. Eu posso vai até ficar pequeno para nós, hein? Vai ser pequeno. Doutora Simone, ó. Vai. Você só tem que uma coisa, toma cuidado para não ligar o falador igual a Patrícia liga, que senão não dá conta. 2 horas é pouco de live, hein? Calma, muita calma. Mas vai ter alguém assim, Vicente Falcão junto para dar uma monitorada nisso aí? Eu vou estar nos bastidores vigiando, pode ficar tranquilo, entendeu? Então, mas como que eu não coloco vocês duas aí, né? Ai, gente, estou muito feliz, porque nós vamos falar de um assunto muito sério, Vicente, que é o modelo de resposta e intervenção que tem salvado as crianças do risco para dificuldade, transtorno de aprendizagem. Nós precisamos espalhar isso para o Brasil todo, Vicente. E só você para abraçar essa causa com a gente, né, amigo? Natália Belmonte já está vibrando aqui. Patrícia, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Minha amiga, considerações finais para que a gente possa fechar esse programa com chave de ouro. Vamos lá. Ai, gente, até difícil se despedir, né? Primeiramente, agradecer
pela oportunidade de, mais uma vez, estar nesse programa, que é campeão de audiência, que traz sempre profissionais fantásticos, gabaritados, trazendo formação e informação de forma gratuita. Então, não posso deixar de agradecer, né, o Instituto Conhecer como um todo, porque não tem só falando de filhos, né, tem outros braços, é como se fosse o povo, o Instituto Conhecer. E para mim é sempre um prazer. E eu acho que a gente conseguiu, acho que eu consegui passar, né? Sempre o tempo é curto, a gente sempre quer ficar mais, mas fiquem atentos aos marcos de desenvolvimento do seu filho, ao como ele brinca, se ele já está falando, né, de acordo com todas essas dicas que eu dei. Se seu filho está no processo de alfabetização e você está percebendo que ele está com uma dificuldade, corre, papai, corre, mamãe, procura um psicopedagogo de qualidade, um fonoaudiólogo de qualidade, um psicólogo de qualidade, para ajudar nessa, de repente, não no diagnóstico. Não pensa em diagnóstico agora, não. Pensa em identificar as fragilidades para intervir de forma correta e eficaz. É isso que você tem que procurar. Não dê ouvidos para aquelas falas, ai, calma, ele vai conseguir, porque olha só, o processo de alfabetização começa aos 6 anos e ele precisa ser finalizado até os 8 anos, 11 meses e 29 dias, que é o final do 2º aninho do ensino fundamental, papai e mamãe. Não deixa a sua criança ir para o 3º ano sem aprender a ler e escrever, porque isso pode começar a virar um problema, uma bola de neve para o seu filho. E quando você procura ajuda, né, de profissionais que são capacitados, ele vai conseguir ajudar a tirar o seu filho do risco para a dificuldade, para o transtorno de aprendizagem, tá? E esse é o meu recadinho final. E eu, como sempre, fico à disposição. Passei meu telefone, me procura lá no Instagram, tem todos os meus contatos lá, ou entre em contato com a equipe do Falando de Filhos, que eles têm, né? A gente é assim, Luciana, também, né? Repete aí o seu Instagram para o povo seguir e falar com você. Então, meu Instagram é @lufarias_fono. Gente, toda vez que eu falo aqui, eu ganho um monte de seguidor, tô quase chegando em 10 mil, acho que eu consigo chegar hoje. Acho que vai, hein? Acho que vai. Luciana, vamos fazer o seguinte. Você vai mandar o link lá que nós... acabei de colocar aqui, entra no nosso Telegram lá do Falando de Filhos, eu estou colocando convite. Isso, gente, não deixa, tem sempre informações maravilhosas lá, o canal bomba no Telegram, bomba. É só clicar aqui que já vai direto para o Telegram. Eu vou disponibilizar um monte de coisa bacana lá. O certificado dessa live também, desse programa, fica lá no Telegram, como fica também no Facebook do programa Falando de Filhos. Nós já vamos disponibilizar ele agora. E a Lu vai trazer, né, a doutora Luciana vai trazer um monte de informações, um monte de dicas, um monte de coisa que nós vamos colocar tudo no Telegram lá para vocês. Isso, entendeu? Aí, vou começar a separar. Querida, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a Jéssica, que está aqui com a gente. Tem uma turma nos bastidores também. Obrigado ao Marcelo. Obrigado a Tamires. Obrigado a Patrícia. Essa turma fica toda, né? A Rayane. Fica todo mundo nos bastidores trabalhando para que a cada dia uma live fantástica possa acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Uma super boa noite. E amanhã tem mais programa aí, né? Amanhã tem o Saeb Digital, os gestores e o nosso querido Brincar na quarta-feira.